Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz. Aleluia, glória a Deus, abaixa o som. Shalom, shalom, graça e paz. Opa, alto, hein? Aleluia, amém, amém, glória a Deus. Dava um eco aqui bem forte. Que bacana, que legal. Obrigado, queridos, obrigado, irmãos, por vocês estarem aqui sintonizados com a gente na Rádio Sara Brasil FM. Um abração do meu tamanho a todos que nos acompanham e nos seguem pelas redes sociais. Um abraço a todos os amigos de São Paulo, os irmãos de São Paulo ouvindo a gente através da Rádio São Paulo. Qual é o dial da rádio mesmo, Bispo Robson? Bom dia, pastor Kennedy, bom dia, Denis. 101.3 aqui em São Paulo. 101.3. Então, um abraço a todos que estão nos acompanhando através da rádio aí em São Paulo, 101.3. Através também em Florianópolis, 89.1. Um abraço a todos os irmãos e amigos da Grande Floripa, Biguaçu, São José, os irmãos do continente, da ilha, Santa Amaro da Imperatriz, Garopaba, enfim, Paulo Lopes, aonde chegar a nossa voz ali nessa região maravilhosa e linda. Deus abençoe. Um abraço especial a todos os irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando esse momento difícil, né? Que está passando algumas regiões lá no Rio Grande do Sul por causa das chuvas, e que o programa venha fortalecer, encher de fé, de esperança o coração daqueles que porventura estão nessas regiões alagadas, né, e que talvez estejam nos ouvindo, né? Então, nossas orações aí para o Rio Grande do Sul. Deus abençoe essa terra, essa querência amada, que seja coberta com a misericórdia de Deus, todo o Rio Grande. Falando em Rio Grande, né? Bom dia, Bispo João, bem-vindo. Bom dia, Bispo Robson também, né? E bom dia ao Denis. Bom dia a todos. Bom dia, Bispo Robson, Pastor Kennedy, Denis, nosso querido ouvinte da Sara Brasil. Aí estamos nesse Dia do Trabalhador, né? 1º de maio. Amém, amém. Eu estou falando aí do Rio Grande do Sul, Bispo. Um abraço especial hoje vai para aí, né? Para essas terras, para as cidades que estão alagadas, submersas. Eu estava lendo agora aqui, eu fiquei bem preocupado com a situação em algumas regiões aí no Rio Grande, viu? Chove muito aqui, muito mesmo. Um abraço, Bispo Robson. Deus abençoe. Bem-vindo. Bom dia a todos, né? Bom dia, Bispo João. Já tinha falado bom dia para os nossos outros participantes, o Denis principalmente, Bispo Hugo também acabou de entrar, bom dia. Bom dia, né? São Paulo, Florianópolis, né? Porto Alegre. Realmente que Deus possa fortalecer as famílias, né, em Porto Alegre que batalham com essa situação das chuvas, e que Deus possa, né, estender favor e graça, né, a todos eles que precisam. Amém. Bem-vindo, Bispo Hugo. Shalom. Bom dia, Shalom. Hoje é dia do trabalho, né? Bom dia a todos os trabalhadores, aqueles que estão procurando trabalho. Que Deus abençoe nossos ouvintes, que tenhamos uma quarta-feira na presença do Pai. Bom dia ao Denis, bom dia a cada um de vocês. Bom dia, Deus abençoe. Amém, amém. Daqui a pouquinho o Bispo Paulo Renato deve entrar aqui na turma com a gente. Então tá, hoje é dia do trabalho e por isso nós estamos trabalhando, né? Só que o nosso trabalho é um prazer, né? Quando a gente faz aquilo que ama, não parece um trabalho, né? Quando a gente faz o que gosta, né? Não parece porque a palavra trabalho para alguns é enfado, né? É um peso. Ai, meu Deus, vou trabalhar. Segunda-feira para o trabalhador, mas trabalhar na obra de Deus nunca é um peso, é um prazer, é uma honra. Vamos lá, Bispo Hugo. Hoje o tema é contigo. O tema, antes de falar do tema, eu queria dizer que
quando a gente entende o significado do trabalho, né, a gente dignifica aquilo que faz, né? É aquilo que se torna... para muitas pessoas, o trabalho é praticamente sua identidade, né? Que às vezes até uns é exagero existencial, né? O trabalho é tudo para a pessoa. Quando ela aposenta, ela perde a razão de viver, né? Por isso que servir a Deus é a missão mais nobre que o homem pode ter, servir ao Senhor, porque ainda enquanto você estiver respirando, você está servindo, né? Você pode estar, no final da tua vida, você pode estar servindo, você pode estar honrando a Deus, glorificando a Deus, proclamando o Evangelho, aconselhando vidas, pregando a palavra de Deus. É uma bênção. Então, a todo trabalhador, que o teu trabalho seja bênção para suprir tuas necessidades, tua família, mas que a razão da tua vida seja servir a Deus, ser servo do Altíssimo, né? Não tem recompensa melhor do que essa em nossas vidas. Eu tenho pensado bastante, né, na proclamação do Evangelho genuíno, né, o Evangelho que realmente precisa ser ministrado nesses dias. Um dos finais dos tempos, né, quando Jesus disse que este Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Logo, a proclamação do Evangelho é o caminho que leva o homem à ação dos céus na terra, né? E como seria essa ação? Por que Jesus falou, dedicou praticamente capítulo 24 inteiro, e muitos outros passagens bíblicas, o próprio capítulo 25, quando ele fala da parábola todas as parábolas, né, que foram ditas ali no Mateus 25, a gente vai descobrindo que a preparação para a vinda do Senhor é super importante, é esse papel que a igreja exerce, porque quando o Espírito Santo se revela, entra na vida humana, a Bíblia diz que ele convence o homem, ele quebra os argumentos do homem em relação à sua forma de existir, né? A existência humana precisa estar submissa ao seu Criador, aos mandamentos do Pai, né? Enquanto o homem não entende isso, ele vive um estado de rebelião. E quando ele se converte, o Espírito Santo o convence. A Bíblia diz que são 3 convencimentos: pecado, justiça e juízo, né? E o próprio Jesus em João, Evangelho de João, capítulo 16, quando diz que a missão do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Só que o Espírito Santo só pode me guiar depois que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra juízo, geralmente, é uma palavra que é evitada quando a gente prega o Evangelho, né? Ela é evitada porque ela fala de punição, né? Ou tem 2 tipos de tribunais que a Bíblia fala: o tribunal de Cristo e o juízo final. São 2 coisas, pelo menos no meu entendimento, distintas. Agora, o juízo, eu fico pensando, por quê? Por que Deus usa esse mecanismo? Ele foi obrigado, né, a colocar claramente para o homem que haverá um juízo. E por que o juízo, né? Eu quero lançar essa pergunta para vocês. E esses últimos dias que nós estamos vivendo antecedem esse juízo. Por isso, ao entender o juízo, surge uma urgência no coração de quem prega o Evangelho, em pregar o Evangelho para que as pessoas se convençam, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas entendam que elas têm que prestar conta com o que fazem com o corpo delas. É isso que a Bíblia diz, né? Que nós prestamos conta com a vida, a maneira que nós existimos na Terra. E essa prestação de contas para alguns será juízo, para outros será de outra maneira. Então, eu quero perguntar primeiro para o João. João, como se dá essa coisa do juízo? E por que juízo? Silêncio no estúdio. Eu acredito que porque o mal precisa ser punido, né? O mal precisa de punição, o mal precisa de resposta. A ira de Deus, né, se manifesta, diz ali em Romanos, né? E nós, sempre que nós pensamos em termos de ira, nós
temos uma impressão de maldade, né? De crueldade. Mas a ira de Deus, a Bíblia fala muito na ira de Deus, né? A ira de Deus é a justa reação de Deus contra o mal, né? Porque se você não reagir contra o mal, ele cresce, né? Ele se espalha, ele se dissemina, e o mal precisa de resposta. E nós, cristãos, por conta da graça de Deus, né, por a gente ter se convertido, né, e vivenciar, né, a fé, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de se dar conta, né, que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus para que nossa vida seja examinada, né? Todos haverão de prestar contas, diz lá Paulo em 2 Coríntios 5, né? Diante do tribunal de Cristo. Todos nós teremos que prestar contas, né? Do que nós fizemos com a nossa vida, né? De que maneira nós vivemos. E a consciência disso é algo importante, né? Porque nós, sabendo disso, sabendo que a nossa vida é um presente que nos é dado, né? Nós temos que aproveitar bem, né? Viver bem. Sem a consciência do juízo, a tendência é a irresponsabilidade, né? Se o homem não tem consciência de que ele vai ser julgado, né? Ele não valoriza o que tem na mão, né? Que é a vida. Então, o juízo de Deus é uma necessidade para que o mal tenha uma resposta. Você imagina como é que vai haver justiça se não houver juízo? Se o mal não for julgado, se o mal não for punido, se o mal ficar sem punição. E é interessante você perceber, por exemplo, que o sacrifício de Jesus foi necessário porque o juízo de Deus era inevitável. Deus tinha que derramar juízo sobre o homem, né? Para não derramar completamente o juízo sobre todo homem, derramou sobre ele mesmo, né? Derramou sobre o homem em Jesus, né? Isso mostra como é inevitável o juízo de Deus. Deus não vai deixar de fazer juízo contra o mal. As pessoas, quando os cristãos que estão acomodados no pecado, né? Acomodados, por exemplo, numa área da sua vida que eles sabem que está errado, né? E não querem mudar, não querem ter uma atitude de mudança, talvez esteja muito relacionado com essa questão, né, de que essa impressão da nossa alma, né, os outros sofrem juízo, eu não, né, os outros morrem, eu não, né? Nós temos essa sensação, né, que as coisas conosco não vão acontecer, né? Mas é uma ilusão, né, nós somos iguaizinhos aos outros, né? Da mesma maneira que acontece com os outros, vai acontecer conosco. Deus não vai deixar de ser justo conosco, né? Então é importante ter a consciência do juízo, né? Embora você tenha também consciência da misericórdia de Deus, são duas coisas que andam juntas, né? Mas Deus não vai deixar de fazer juízo contra aquele que não se arrepende e não muda. Eu creio que é mais ou menos nessa linha. Robson, quando você vê na Bíblia que o juízo, quando Jesus menciona ele, em João 16:11, ele diz da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, quer dizer, ele ia ser colocado no lugar de justiça, ele iria ficar à direita do Pai, né? Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então já houve um juízo que foi Satanás e os demais demônios, né? O príncipe deste mundo já sofreu esse juízo, ele já está debaixo. É isso que a Bíblia está narrando. Como é que você entende? Isso tudo que o João falou, né, está perfeito, exatamente como eu entendo também. Uma sociedade poderia ser equilibrada sem punição do mal? Poderia haver relações humanas boas sem punição do mal? Não. Aí entra a essência de julgar, né? É uma coisa interessante. A gente pode pegar nas relações humanas também. Existem crimes que é prisão perpétua.
E nos Estados Unidos tem crimes que são, vamos dizer assim, as sentenças desses crimes é pena de morte. A gente pode não ter isso na cultura brasileira, pena de morte, mas em muitos países existe cultura de pena de morte. No Oriente Médio tem cultura de pena de morte, Estados Unidos e assim por diante. Quer dizer, o que se praticou é tão grave que, para se fazer justiça, essa é a ideia de juízo, né? Que é a sentença, é o julgado, o julgamento, o resultado, né, da sentença sobre aquele ato, né, sobre aquele fato, aquilo que foi feito. O que o homem fez, é esse o problema. O que não se considera, a humanidade não percebe, é a gravidade do pecado. É tão grave que a sentença é uma só, é eternidade sem Deus, é inferno. É uma coisa que não se fala muito, mas é real. E quem pregou sobre isso, quem falou muito sobre isso é Jesus. Por que ele falou? Porque ele veio como Salvador, ele veio com uma solução exata para escapar desse juízo. A justiça que vem pela fé em Jesus. É interessante que o texto de João fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira representa o sacrifício de Deus no sentido de dar o escape desse juízo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer em Jesus e crer nele, aí que está um detalhe também, né? Imagino que nós vamos abordar ainda o futuro, né? O que está projetado para o futuro. O juízo de Deus sobre a terra e os últimos atos de Deus antes de estabelecer seu próprio governo. Mas é interessante que o que cremos está muito claro para nós, inclusive no que foi dito sobre o futuro, a maneira como Deus vai julgar o mundo e como Deus vai estabelecer seu governo. Os atos finais, no caso de Satanás, ele já está julgado, de fato ele já está julgado. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Uma confusão na cabeça de muita gente é, o diabo ele já transita no inferno, é o lar dele, ele vive, não. Ele não vive no inferno, ele não é o lar dele. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala que as hostes espirituais, né, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, falando de seres espirituais, de demônios, eles estão nas regiões celestiais, que é uma espécie de lugar intermediário, né, entre onde nós vamos viver, que é o céu, e essa terra. Quando a gente olha o Apocalipse, por exemplo, uma das cidades descritas nas cartas do Apocalipse tem o trono de Satanás. Então fica uma transição dessas hostes entre uma região espiritual e a terra. Quando Jó, né, o livro de Jó narra, Satanás se apresenta numa reunião dos céus, né, numa reunião de anjos, é interessante que Deus pergunta, de onde vens? Ele fala de rodear e passear pela terra. Então ele não está no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, quer dizer, lugar de juízo para ele também. E nós cremos nisso porque está escrito na palavra de Deus, nós cremos no que Jesus disse. Salvos são aqueles que acreditam em Jesus. E é interessante essa questão do juízo, né? Que as pessoas falam, né, que o homem não tem o direito. Será que nós temos o direito de julgar, né? Quer dizer, Deus também delegou ao homem o poder de fazer juízo, né? O homem tem o direito de fazer juízo como Estado, né? A autoridade, né? A autoridade está na... É interessante você perceber isso, que muitas pessoas não entendem, né? Que o Estado tem essa função de exercer juízo no século, né? No tempo. O juízo de Deus é o juízo eterno, né? Mas dentro do tempo, esse juízo cabe ao homem, né? Como autoridade, como Estado, né? Muitos identificam ali na passagem na aliança de Noé, né? Quando Deus fez a aliança com Noé e fala quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, né? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, lá em Gênesis 9, deixa eu ver aqui, 9:6, né? Muitos identificam nessa palavra, né, que Deus fala para Noé, né,
uma delegação, né, que Deus faz do juízo, né? Porque cabe ao homem agora, né, exercer esse poder de derramar o sangue, né, como ato de justiça, a partir da aliança de Noé, né, da aliança noética, que alguns falam, né? E é interessante você perceber que o apóstolo Paulo, de uma certa forma, confirma isso em Romanos, capítulo 13, né? Quando ele diz que cabe ao homem, cabe à autoridade, né, exercer o juízo através da espada, né? A espada é um símbolo da autoridade humana, né? E você percebe que quando o homem não exerce esse juízo, né, quando não há espada, né, a tendência, quando há impunidade, nós percebemos claramente que cresce o poder do mal, né? Você pega, por exemplo, as facções criminosas no Brasil, elas têm crescido demasiadamente, né? Começa a ficar uma coisa descontrolada, né? Eles começam a assumir um certo poder, inclusive assustando o Estado, né? Assustando a própria autoridade. Opa, parece que saiu do ar. O juiz não tem juiz para julgar os casos, né? Não tem juiz, né? Quem tem que quem decide é um colegiado, né? Porque eles não querem colocar só na figura de um juiz, porque esse juiz pode se tornar alvo das facções criminosas. Então, eles colocam um grupo de juízes para tomar as decisões, né? Isso mostra, né, o temor que o Estado já tem dessas facções criminosas, né? Então, é algo muito estranho, né? Que o Império Romano, por exemplo, quando eles iam exercer juízo, eles exerciam de uma forma a não deixar dúvida, né, com relação ao poder do juízo romano. As pessoas tinham medo de Roma. A cruz era um aperfeiçoamento de execução romana, né? Foi Roma que aperfeiçoou a execução através da cruz, o juízo através da cruz, né? Que é o juízo que caiu sobre Jesus. E Roma usava a cruz como instrumento de terror, né? Para ninguém ousar desafiar a autoridade romana. Então, é interessante essa perspectiva de que o juízo também... Deus exerce o juízo hoje na vida das pessoas através do homem, né? Através da autoridade. A autoridade, de uma certa forma, está colocada ali. Como diz o apóstolo Paulo, não existe nenhuma autoridade que não foi instituída por Deus. Quer dizer, essa estrutura de juízo é instituída por Deus, né? Para fazer justiça. Kennedy, você, quando ouve tudo isso, você pensa da necessidade que nós temos de alertar a humanidade. Nós precisamos avisar a humanidade. E a Bíblia diz que nós vivemos um tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, porque nós estamos no momento que precede esse juízo. Mas, na verdade, o juízo chega para quem parte dessa vida, né? Como proclamar isso? Como avisar a humanidade sobre isso? Bom, primeiro, o que mais me impressiona nesse tema, uma das coisas, o tema é impressionante, né? E algo que mexe muito comigo é saber, né, o que está escrito em 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E aí o apóstolo Pedro ele continua. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho? Esse julgamento, esse juízo, o juízo de Deus vai começar pela igreja, né? Vai começar por mim, vai começar no altar, né? Quem quer responder primeiro? Aí tem aquele aluno que levantava a mão na frente de todo mundo, né? Vai começar o julgamento. Eu vou falar assim, olha, eu quero ser logo o primeiro, porque o final será para aqueles que desobedecem. E isso me traz temor, muito temor, né? Saber que Deus primeiro vai pegar a sua igreja, a sua casa, um por um, e fazer um feedback, né? Fazer uma análise total e real. Então, isso me causa muito temor. Agora, respondendo à sua pergunta, bispo, também acelera em mim
né, o desejo de ser mais evangelista, de pregar mais para as pessoas fora da igreja, né, para que elas conheçam a misericórdia de Deus, para que elas ouçam acerca desse juízo, mas que também há para todos aqueles que creem a salvação. A salvação. Porque, como João falou, ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Isso também acelera em mim o desejo de pregar em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar, começar a pregar esse evangelho. Ano passado eu preguei dentro do ônibus, aqui em Criciúma. Era muito normal isso no Rio, né? No Rio de Janeiro, o pessoal prega dentro de trem, dentro de ônibus. Aí eu chamei alguns jovens para evangelizar. Aí eles, aonde, pastor? Eu falei, no ônibus. Ah, não acredito, pastor, você não vai ter coragem. Eu falei, vou, vem comigo. Aí entrei no ônibus e abri a Bíblia e comecei a pregar dentro da Bíblia, a falar, literalmente pregar esse evangelho. E é interessante que o mais tocado foi o motorista, que chegou no final da parada, ele falou assim, eu queria parar o ônibus e ficar ouvindo mais, mas eu não posso. Eu tinha que prestar atenção na direção, mas eu também queria ouvir a palavra. Sabe? Desperta. Isso, eu creio que vai despertar em nós, nesses últimos dias também, esse desejo de pregar esse evangelho que liberta, que cura, mas nós sabemos que vai trazer um juízo que começa pela igreja, começa na casa de Deus, começa por mim, né? Mas que a misericórdia de Deus, é isso que é tão difícil compreender, bispos. Como esse Deus tão grande, tão maravilhoso, vai me absolver, sabe? Já me absolveu, né? Eu não mereço a absolvição. Eu mereço a cruz. Eu mereço a condenação. Meus atos de justiça são zero, né? Eu não tenho o que fazer para merecer tão grande misericórdia para a minha vida. Então, isso causa em mim, no meu coração, esse temor, né? E, ao mesmo tempo, esse ardor começa a queimar. Esse assunto faz queimar no meu coração, e eu creio no coração de muitos também, né? O desejo de pregar essa palavra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna, como nós que cremos já recebemos. João 3,18 diz, quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 18. Quem crê em Jesus, quem crê na obra realizada, né, não será julgado. Ouvir isso é muito bom, né? Eu, pelo menos, eu gosto dessa passagem, eu gosto de lembrar essa passagem. Mas também tem o contraponto, né? Quem não crê já está julgado. Se a pessoa permanece no estado de incredulidade, ela já está julgada. Isso é duro, né? Então, essa mensagem precisa ser proclamada, precisa ser espalhada. Por isso que eu acredito que a obra de pregação do Evangelho, ela é uma arte nobre para todos nós, né? Agora, a pergunta que eu quero fazer para o João agora, haveria outra maneira de salvar a humanidade? Ou poupar a humanidade? Existem teologias sobre isso, João? Teu microfone está Tem os universalistas, né? O que existe é o universalismo, a ideia de que todos serão salvos ao final, né? Inclusive o diabo, né? Existe uma concepção. Hoje é muito difícil, já no
no século XX, né? Nos anos 60, já não se acreditava, por exemplo, na Inglaterra, já não se acreditava mais no inferno, né? Muitos hoje têm muita dificuldade. Se pega um pastor liberal e se você pressionar ele, ele vai lhe dizer que não acredita no inferno, não acredita na concepção de que o homem vai ser punido eternamente, né? Ele não consegue conceber essa possibilidade, né? Nós, por sermos seres humanos, né, a nossa condição humana, tem muita dificuldade de conceber um juízo eterno, né? E o universalismo é uma consequência dessa dificuldade, né? Todos serão universalmente salvos, né? Agora, uma questão interessante, que é um outro tipo de questão, embora esteja relacionado com isso, é a possibilidade de salvação daquele que não pôde receber a mensagem, né? Ou que, pela condição em que vivia, não tinha condição de ouvir a mensagem, né? Se essa pessoa vai ser salva ou não, né? Há um debate sobre isso, né? Porque, embora o único caminho para a salvação seja a pessoa de Jesus Cristo, porque a razão, o fundamento da salvação é que Jesus sofreu o juízo de Deus em nosso lugar na cruz, porque ele sofreu o juízo em nosso lugar, nós não precisamos sofrer esse juízo, mas nós precisamos crer, nós precisamos aderir, né, à mensagem de salvação. Não é apenas crer no sentido de concordar mentalmente, né, mas de abraçar, né? O crer no sentido bíblico é um abraçar com obediência a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. E fica aberta, na verdade. Nós não sabemos qual será o destino das pessoas como é que vai ser a situação das pessoas que não creram, né? De que maneira elas serão julgadas. As pessoas perguntam muito isso, né? Uma pessoa que na Índia viveu naquele sistema, praticamente não ouviu o Evangelho, ou se ouviu de uma forma muito lateral, né? Essa pessoa está automaticamente condenada, né? A resposta que eu costumo dar é falar, não, nós não sabemos, nós sabemos qual é o caminho da salvação, né? Mas o juízo de condenação pertence a Deus, não pertence a nós, né? Nós temos que pregar a salvação. Como é que Deus vai julgar a pessoa que não pôde ouvir ou estava numa situação praticamente impossível de aceitar o Evangelho? Como um menino que morre numa família muçulmana. Enfim, isso nós não temos resposta de como será feito o juízo de condenação, né? Não podemos ser dogmáticos em relação a isso. Isso cabe a Deus, né? Mas nós sabemos qual é o caminho da salvação, e é esse que nós temos que anunciar. Essa é a minha posição. Robson, é tentador, né, para os teólogos dos nossos dias encontrar um caminho paralelo ou outro caminho que não seja juízo. Por que essa tentação? Por que tem dificuldade em entender a natureza de que o mal precisa realmente ter um fim? Enquanto o mal for uma via, uma possibilidade, certamente o homem vai lançar mão disso, a não ser que isso cesse, isso acabe. Como acabar o mal sem juízo? Por que a teologia entra nesse caminho de engano, de mentira, contrapondo o próprio Jesus, né? Que ele, como você mesmo mencionou, ele foi uma das pessoas que mais falou de juízo. Por que essa tentação dos teólogos em querer evitar esse tema e também ignorar e, às vezes, até contrapor esse tema? Aí falta crença nos teólogos, né? Eles não estão lendo a Bíblia como deve ser, né? Como a Bíblia deve ser lida. Eles têm aquela coisa de querer agradar o próximo. Eu quero agradar, eu quero ser aceito por todos, né?
A mensagem do evangelho, ela é uma mensagem que confronta também. Essa é aqui a questão. Eu não sei, o momento mais eficiente para mim do evangelho foi quando os pregadores, assim, na sua ousadia, pregaram juízo. Assim como o próprio Jonas, olha como é que é o negócio. Nínive era uma cidade terrível, né? A fama de Nínive, o impacto da maldade em Nínive, um negócio terrível. Só que Deus ainda proporcionou um ato de misericórdia, enviar um profeta para proclamar esse juízo. Interessante. Foi Jonas lá. A gente sabe que ele foi meio a contragosto, né? Ele não queria ir para Nínive, ele foi para Tarsis e acabou sendo jogado no mar porque houve uma tempestade. Olha como que é a cabeça do profeta. Ele sabia que ele era a causa da tempestade, porque ele estava contra a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Proclamar juízo. Bom, vamos ser claros, proclamar juízo, era essa a vontade de Deus. Jogaram ele no mar, acabou a tempestade, salvou os marinheiros, e ele foi parar no ventre do peixe, e ele faz uma oração de arrependimento, vai parar nas praias de Nínive, né, numa das praias, 3 dias pregando, mas eu imagino eu fico imaginando que ele devia estar muito indignado por tudo que ele sofreu. Deve ter pregado, mas com uma indignação, com uma força, com uma... assim, porque ele sentiu no próprio corpo o que é ser tratado, né, de uma forma mais severa. Então, ele esperava mesmo a severidade de Deus ali, só que a única coisa que ele não esperava era o arrependimento do povo. A Bíblia fala que do rei ao mais humilde, todos, eles colocaram, rasgaram vestes, colocaram vestes, sacos, panos, até nos animais. E Deus poupou Nínive. Aí vem a misericórdia de Deus. A gente olha que o juízo, a ideia do juízo é para trazer essa consciência para que o homem se arrependa verdadeiramente. E eu vejo que os pregadores têm que pregar o que a palavra nos ordena. Nós não podemos sair para Tarsis, não podemos inventar conversa, não tem que agradar todo mundo. Eu sei que a gente não quer ser rejeitado pelas pessoas, porque pregar coisas que contrariam, né? Mostrar a questão do pecado, falar abertamente, rasgar o evangelho verdadeiramente no bom sentido, né? Quer dizer, colocar a verdade às claras. Alguns vão olhar para nós e vão dizer, que isso, não é assim, vira as costas para nós. Talvez isso não encha igrejas, vamos colocar desse jeito, né? Não atrai seguidores no Instagram, mas a verdade precisa ser dita. E a verdade é que traz o arrependimento. Você já leram a famosa pregação do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado? Já leu essa pregação? Já. Eu já ouvi falar, já vi alguns trechos dele. Eu sei que as pessoas, quando ouviam ele pregando, choravam, se agarravam na cadeira com medo de serem tragados. Cara, você encontra na internet essa pregação. Você pode ler isso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você não acredita que o cara está falando. Você não acredita que ele está falando aquilo. É impossível você imaginar uma pregação como aquela hoje. Impossível, cara. Ele fala assim que ele fala que a gente está por um fio. A nossa vida é um fio que nos separa do inferno. Né? É como se você estivesse andando num abismo e numa ponte assim que fosse uma coisa assim pronta para ser rasgada, né? Só que só não rasga porque a mão de Deus está ali impedindo de você cair. É uma seda. Você anda sobre uma seda. Essa seda está pronta para romper e você cair no inferno. É interessante quando ele pregou isso, as pessoas se sentiam caindo, né? A unção foi derramada a tal ponto que as pessoas sentiam que estavam caindo no inferno, né? E houve um grande arrependimento. E era uma comunidade cristã, né? Ele pregou para cristãos, né? E foi essa comunidade cristã que se arrependeu e começou o avivamento. Houve um famoso avivamento, né? Na época da pregação de Jonathan Edwards. E ele prega sobre juízo. É uma pregação só sobre juízo, sobre a ira de Deus, sobre o inferno. Uma pregação, jamais você vai ouvir algo semelhante nos nossos dias. E vale a pena você ler.
Vale a pena você ler para você perceber como a cultura mudou. Naquela época era possível um homem pregar aquilo. Hoje é impossível você pregar aquilo. É impossível. Você vai ser... talvez seja preso, né, pelos próprios crentes se você pregar daquela forma. É interessante isso, né? Como ele viveu no século... Acho que no século XVIII, né? Ele era reitor da Universidade de Princeton, para você ter uma ideia, reitor da universidade. Hoje, que é uma universidade totalmente na mão do progressismo, do liberalismo. Né? O livro Interessante, Peregrino... né? Essa mudança cultural em relação a esse tema, né? O juízo era uma coisa que você podia falar e pregava-se muito, né? Mas aí Hollywood conseguiu transformar esses caras em doidos, né? Esses pregadores, e como ninguém quer se identificar, né, com aquelas figuras malucas, né, que nós vemos no cinema, falando do inferno, né, ninguém tem coragem hoje de pregar isso. Né? Nossa pregação hoje é muito mais doce, muito mais açucarada, né, para que as pessoas não se escandalizem conosco e não nos achem fanáticos. Né? Nós temos muito medo de parecer aqueles pregadores fanáticos que Hollywood ridicularizou tão bem que calou a boca do juízo na igreja. Viu, João? Eu estava aqui te ouvindo, e aí eu fiquei pensando, né? Quando você percebe que o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 11, é juízo. É impressionante ali. E depois, né, do capítulo 13 também em diante, vai até, quando chega o juízo de Babilônia, ali, aquela cidade, a prostituta. É impressionante o poder do juízo que Apocalipse narra. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro pouco abordado, né? Pouco estudado. Poucos pastores entendem, estudam e procuram interpretar direito o Apocalipse. É um livro realmente constrangedor. Eu chamaria isso aqui, constrangedor. Tem um lá que tem um efeito de um dos selos quando 1/3 da humanidade perece. Isso seria um dia ou em 2 dias, sei lá, não sei, ali não fala o tempo exato, mas seria hoje mais ou menos quase 3 bilhões de pessoas. Nós não sabemos o que é isso, né? Não temos ideia o que vem a ser isso na humanidade. Na história da humanidade, nós nunca vimos isso. Então, a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, né, quando abordava esse tema, ele abordava com clareza, não havia disfarces, não havia meio termo, havia uma coisa muito objetiva nessas falas. Eu acredito, né, que uma sociedade, para que ela viva em equilíbrio, ela precisa entender esse ponto. Você pode até andar fora da linha, mas você vai prestar conta disso. Eu acho que o equilíbrio e o universo precisa desse equilíbrio. Eu acho que se você deixar o universo desembestado pelo mal, haverá um desequilíbrio a ponto que nós não sabemos a consequência. Por exemplo, Torre de Babel. Por que houve interferência divina? Né? Porque poderia haver uma sucessão de fatos que traria uma consequência que nós não sabemos qual seria. A ponto de Deus, a Bíblia diz, descerei, né? Vamos descer e vamos tomar uma providência. Então, nós percebemos que há um equilíbrio, né? Como se fosse uma balança aí de bem e mal, e chega um momento que o mal não pode perseverar, ele tem que ser cortado. É isso que a Bíblia chama do cálice da ira de Deus, né? Quando transborda, Deus interfere. Então, parece que tem uma balança na criação e o Criador fica olhando para essa balança. Toda vez que o cálice transborda, mesmo não sendo no tempo do juízo final, parece que vem juízo de Deus, né? Vem por várias situações, né? E aí a gente começa a perceber, realmente, quem crê em Deus teme, porque sabe que o juízo é uma realidade para o equilíbrio da vida. Sem juízo não há equilíbrio na vida. É assim que eu percebo. O que você acha, Kenneth? Interessante, Bispo. Tem uma pergunta aqui no grupo, no chat, tá? A gente pediu das outras vezes para que participassem, e a Maria Rodrigues, né? Ela fala assim, ó, pergunta ou explicação.
No período que Deus mandou as pragas para o Egito, Faraó, logo teve desobediência de Faraó, maturidade de Moisés. Contudo, morreram inocentes, assim como no dilúvio, no tempo de Noé. Aí ela escreve: em ambos os casos teve a ira de Deus. É que esse assunto realmente faz a nossa mente viajar nesses eventos, né, que aconteceram na Terra. Eu acho que ela quer perguntar o seguinte, né, ali tentando entender, ela pede uma explicação em relação à morte de inocentes na ira de Deus no julgamento do faraó no Egito. Por que os inocentes morreram? Eu entendo, acho que é bom o João também participar disso, né? Eu entendo que quando chega um ponto, por exemplo, o dilúvio, né? O dilúvio era uma sociedade completamente perdida. Ali não havia mais volta. Então, eu creio que seria uma sequência de desastres ali, onde o mal iria multiplicar, né? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio, diz que as intenções, os desígnios do coração do homem eram completamente voltados para o mal. Então, toda uma geração contaminada, por isso condenada. A gente pensa que uma criança, né, que morreu, que foi, no caso, os primogênitos do Egito, que morreram na praga, a última praga, né, nós pensamos, mas ali, na verdade, era juízo sobre uma sociedade completamente perdida, né? E Deus conhece o futuro, né? E Deus sabe o futuro. Então, nós não entendemos a morte de uma pessoa que, aos nossos olhos, é inocente. Mas o Senhor é soberano, Ele é poderoso, né? Ele é justo em todos os seus caminhos. Não há injustiça nos atos divinos. Né? É isso. Deixa eu ler aqui algumas passagens. Deixa eu ler algumas passagens da pregação do Jonathan Edwards. A razão pela qual os pecadores não vão ao inferno neste mesmo instante não é porque Deus, em poder de quem estão, não esteja neste momento grandemente irado com eles, da mesma forma como está com as muitas miseráveis criaturas que estão agora em tormentos no inferno, as quais lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Na verdade, Deus está irado em um grau muito maior com um grande número dos que agora estão na terra. Sim, e sem dúvida com muitos que estão agora nesta congregação, os quais é possível que estejam bem à vontade, do que está com muitos daqueles que estão agora nas chamas do inferno. Tanto que não é porque Deus esteja desatento às suas maldades e não se ressinta delas, que ele não deixa sua mão baixar e cortá-los fora. Deus não é de forma alguma como eles próprios, apesar deles o imaginarem como sendo. A ira de Deus queima contra eles, sua condenação não descansa. O abismo está preparado, o fogo está pronto e a fornalha já está quente, pronta para recebê-los. As chamas estão neste momento intensas e ardentes. A resplandecente espada está afiada e levantada sobre eles. E o abismo tem aberto a sua boca abaixo deles. Eles lhe pertencem, ele tem as suas almas em possessão e sob seu domínio. Os demônios os assistem, estão sempre com eles à sua mão direita. Os demônios permanecem aguardando por eles, como vorazes leões famintos que vêm à sua presa e esperam consegui-lo, mas por enquanto são mantidos afastados. Se Deus retirasse a sua mão, pela qual os demônios estão sendo contidos, eles iriam imediatamente voar sobre suas pobres almas. Se imagina uma pregação como essa nos dias de hoje, né? E foi um homem, esse é um dos mais influentes pregadores, né? Presbiterianos, né? Calvinistas, que é o Jonathan Edwards, né? Se você imagina alguém pregando isso hoje, você consegue imaginar esse tipo de pregação? E essa pregação trouxe um grande avivamento na época dele. Né? Quando a gente escuta esse tipo de situação, a gente já pensa nas perdas, como o Rafael diz aqui, né? O Rafael Bastos no YouTube aqui diz.
a perda de membros impede alguns pregadores de falar do juízo. Qual o entendimento nessa situação? Pregar juízo e mandamento. Devemos separar o joio do trigo? Eu creio que nós não separamos o joio do trigo. Não é a nossa missão, nem nossa função, né? Isso é uma função do reino dos céus, feito pelos anjos do Senhor. A nós cabe proclamar para que o homem saiba fazer escolha, né? Então, a proclamação, né, muda a escolha humana. Faz, inclusive, o arrependimento, né, que impede todo esse juízo que o João acabou de narrar aí, né? E eu acredito muito que, por isso que a proclamação ela tem que ser honesta, ela não pode ser disfarçada. Então, eu perder membro, mas você perde o quê? Né? Você perde pessoas, né? E a membresia é algo que geralmente acontece, principalmente hoje, né? Com as megas, aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui hoje tem especialista em tirar membros de outras igrejas. Especialistas. Eles abrem megas igrejas com altos investimentos, fortunas, gastam milhões de reais para abrir uma congregação e já abrem com 2.000 pessoas. É óbvio que eles não ganharam 2.000 pessoas como Pedro ganhou pregando em Pentecostes. Eles ganham pela internet crente de outra igreja, né? Então, perder membro hoje é uma realidade que eu, Robson, aqui em São Paulo, acredito que o Kennedy lá em Criciúma também, que tem mega igreja, João, que está em Porto Alegre, todos nós convivemos com isso, né? Então, eu acho que ter medo de perder... Uma coisa que eu tenho aprendido, eu evito perder. Quando um membro meu começa a ratear, começa a querer sair da igreja, eu vou atrás, eu procuro saber, conversar, sentar, convencê-lo de que o caminho que ele está tomando é um caminho perigoso, né? Porque quando alguém começa a ter essa peregrinação por igrejas, é difícil ele parar em alguma, né? Ele sempre vai chegar numa e comparar com a anterior. E aí não vai parar com essa comparação nunca e vai acabar entrando e saindo de igrejas. Não é, eu particularmente, né? Eu me converti numa igreja no Rio de Janeiro, mudei para o Mato Grosso do Sul, frequentei uma igreja batista, e daí mudei para Campo Grande, conheci o Bispo Cirino, né, que desde 86 eu estou na mesma igreja. E João chegou lá em 87, na mesma igreja que nós estamos até hoje, né? Então, é uma característica nossa, e isso trouxe muita saúde, inclusive para os nossos filhos. Então, a peregrinação por igrejas pode prejudicar teus filhos, porque eles não vão ter laços, eles não vão ter amizades. Eles não vão ter relacionamento com pessoas desde a infância. Meus meninos aqui, todos eles amigos de infância deles, são pastores, são obreiros, diáconos, são tudo parceiro de ministério, né? Então, perder membro é inevitável, né? Inevitável, principalmente hoje, né? Que igrejas que abrem ao lado de igrejas bem-sucedidas para roubar membros dessas igrejas. A estratégia hoje. Olha como é que a coisa ficou tão estranha, né, Robson? Eu me lembro da passagem de Laodiceia, né? Quando Jesus fala sobre a realidade das igrejas, né? Pensas que és rica, abastada, que não tem falta de nada. Aí Jesus vai falar a realidade espiritual dela. Tu és pobre, cega, nu. Ó que é a verdade. Ó que é uma palavra, né, de alguém que está vendo, julgando. Jesus está julgando, tá declarando a realidade. Aí as pessoas falam assim, muitos inocentes. Eu vou dizer uma coisa, talvez você não saiba a realidade de fato que está por trás. Se Jesus teve que revelar a realidade de uma igreja que pensava que era a igreja, né? Rica, abastada, aí Jesus fala, não, tu és pobre, cega, miserável e nu. Aconselho que compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Até decorei, né? Colírio para que vejas, né? Para que... Enfim, Jesus vai falando para ela e diz assim, porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. É impressionante isso, né? Gente, acabou o nosso tempo, né? Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Que tema desafiador, né? João, você botou medo no povo aí, João. Não, mas eu estava pensando, Jonathan Edwards, né, que é o pregador... temor. Ele não era um fanático, né? Ele era um cara... Um intelectual. Não era um intelectual, ele era um super intelectual. Respeitado. Grande conhecimento, ele tinha um profundo conhecimento filosófico, conhecia profundamente a filosofia do seu tempo, Platão, Aristóteles, John Locke. Ele não era qualquer um, entendeu? Tanto que ele era o reitor da universidade, de uma das principais universidades dos Estados Unidos, né? Que é a Universidade de Princeton. Ele que escreveu essas coisas, cara. Ele que pregava dessa forma, né? Acabou o tempo, gente. Deus abençoe. Gente, estamos fora da rádio, mas
mas continuamos no YouTube, né? Só para fazer um comentário ali da Márcia. Ela, amados, alguns pastores liberalistas, ouvindo esta pregação, iam mandar... Acho que ela quer dizer assim, ó, iriam mandar vocês para a prisão. Né? Como Paulo foi preso, né? Como Paulo foi preso. E ela também diz aqui, muito rico em conhecimento, estou aprimorando muito com vocês. Glória, né? Eu creio muito que essas conversas difíceis, né, que o Evangelho apresenta, são conversas... Agora, gente, eu, assim, vendo a humanidade do jeito que ela está acelerando para o mal, né? Parece que agora engatou uma quinta, né? Ela estava mais ou menos... Até o ano, década de 90, a gente via a humanidade numa segundona, assim, caminhando para o mal. Agora, quando chegou, virou o século, parece que engatou uma quarta, agora já está na quinta e acelera cada vez mais na direção da prática absurda do mal. Não, mas eu estava vendo a pregação do Jonathan Edwards, né? Ele fala aí, ainda que você esteja muito à vontade, né? Com aquela sensação de que está tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Eu creio que essa é a posição. Eu acho que nós mesmos, pregadores, temos que ouvir isso com um grande temor, sabe? Eu estava vendo uma série americana. O quanto nós estamos alertando o nosso povo, né, da necessidade de temor, sabe? Com relação ao juízo de Deus, né? Que é um juízo que vem, né? A série Yellowstone, estava vendo aí, o pai pergunta para a filha, né? O que você acha do julgamento final? Aí ela falou assim, como não vai acontecer agora, não fica pensando nisso, não. Quer dizer, continue na prática do mal, porque não vai acontecer agora. Que interessante, né, que ela fala, né? Eu falei, Jesus de Nazaré, que loucura. Já que não vai acontecer hoje, então eu vou continuar na miséria, né? Fazendo tudo que é errado. Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Grande abraço. Abraço a todos os ouvintes, quem nos ouviu aqui no YouTube. As mulheres podem ir lá para o congresso, né, das mulheres. A Maria pede para depois nós falarmos sobre os anjos. Né? A gente podia depois achar um dia aí e falarmos sobre esse tema, né? Sim. Entendeu? Uma boa. Também. Uma boa. Muito bom. Bom. Obrigado, gente. Deus abençoe. O anjo, né? Tem os anjos e o anjo. Os anjos e o anjo, isso. O anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. Esse. Quem que lutou com Jacó? Foi Jesus? Provavelmente. Ele lutou com o anjo. Na verdade, ele lutou com Josué. De Sansão. Antes de Jericó. Quem apareceu para os pais de Sansão? O anjo, de fato. Quero agradecer aqui um ouvinte de outra denominação. Obrigado pelo elogio, viu, queridos? Deus abençoe, tá? É bom saber que tem irmãos de várias igrejas nos ouvindo e nos acompanhando. Um abraço, Rafael. Tchau, gente. Grande abraço, gente. Um abraço a todos. Um abraço.